Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da 9ª semana do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. E mais uma vez vamos ver no Evangelho de hoje as autoridades da época querendo apanhar Jesus, ou seja, eles queriam inventar algo para incriminar Jesus. E quando eles confrontam Jesus, a divindade de Jesus com a humanidade de Jesus, eles ficam surpresos, porque Jesus conhecia o coração daqueles homens, e eles perguntam se era justo ou não pagar o tributo a César. Ou seja, a nossa fé, a adesão ao reino de Deus, não nos impede e nem nos abstém de viver as leis da terra. Por isso que Jesus vai falar, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então não é porque nós somos de Deus que agora nós achamos que temos um passaporte para darmos jeitinhos em algumas coisas. Entendam o que eu estou dizendo. Portanto, se somos de Deus, temos que dar o testemunho também aqui nesse mundo onde vivemos de uma forma civil. Ou seja, pagando os impostos e os tributos independente do que farão. A nossa obrigação é fazer o pagamento. E a obrigação daqueles que gerem é usá-lo de boa fé e de boa maneira. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? E eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, primeiro ensinamento que nós temos aqui: cuidado com aquelas pessoas que te bajulam o tempo todo, ou chegam te bajulando, porque aqui vejam, eles fazem assim, eles trazem uma figura de Jesus linda: Mestre, sabemos que é verdadeiro e não dá preferência a ninguém, com efeito não olha para a aparência do homem, mas ensina com a verdade o caminho de Deus. Ou seja, prepararam tudo aquilo para pegarem Jesus. Então cuidado, o verdadeiro amigo é aquele que te fala a verdade, é aquele que te coloca no caminho quando em algum momento você se perde. Pode até doer na hora, mas quando a gente para, pensa e reflete e fala assim: ele tinha razão. Claro, como amigo sim nos elogia, mas cuidado, nem todo aquele que te elogia quer o teu bem. E depois a gente vê aqui Jesus dizendo que nós temos sim que dar o que é de Deus a Deus e de César a César. Jesus já sabia que aqueles homens vinham ali para apanhá-lo. Jesus conhecia os corações. E eu não tinha dúvida, enquanto eu lia aqui, me vinha no coração que, como o ensinamento, a verdade e o amor de Jesus, até mesmo quando ele era confrontado, convertia as pessoas. E eu estava lendo, antes de chegar no fim, me vinha isso no coração, e no final vai dizer isso, a última frase do último verso: e eles ficaram admirados com Jesus. Eu imagino quantos aqueles que não foram para provar Jesus, ou seja, para pegá-lo em algum deslize, em alguma palavra errada, não foram convertidos pelo amor de Jesus. Então, mesmo que estejam te atacando, mesmo que estejam te ofendendo, peça essa graça ao Espírito Santo, que você possa, pela graça dele, com o amor dele, responder a ponto de que as pessoas fiquem maravilhadas e aquilo que parecia mal se transforme em algo de bom. Essa é a graça, porque tem uma canção que vai dizer que das feridas de Jesus só saiu o amor, e foram essas feridas que nos curaram, foram essas feridas que nos libertaram. E quando as pessoas nos ferem, o que sai das nossas feridas? Com certeza é aquilo de que o nosso coração está cheio. Muitas vezes são as raivas, as ofensas, as palavras
malditas, mal faladas, mas se estamos cheios da graça e da presença do Espírito Santo, com certeza também temos nele, com ele e por ele a graça de que sai amor também através das nossas feridas. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.